Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na UC de Processos de Fabricação Convencional e vamos dar sequência, né? Nas últimas 3 web aulas aí tivemos uma aula gigante, né? Mas graças a Deus conseguimos trabalhar. São os principais fundamentos, né? A teoria, um pouco da prática a gente vai conversando, né? Como que é feito os processos de conformação mecânica, união de peças e os processos de usinagem. Usinagem vem já da UC anterior e tem alguns outros que a gente viu aqui, né? Que eles são, de certa forma, trabalham juntos aos de conformação. Então, conformação mecânica é algo novo, né, dentro dos processos de fabricação convencionais, que estamos vendo nessa UC. E junto com isso, temos os processos de união, né, união de peças, que também são úteis e necessários para nossa área e dentro da nossa UC também. Eu vou aproveitar a oportunidade hoje e mostrar para vocês o Senai Play. O que que é o Senai Play? É uma iniciativa do Senai que tem gravado os vídeos curtos. Eles chamam fabricantes, pessoas da indústria, né, para fazer esses vídeos em parceria e eles ficam gravados para vocês. Então são assuntos pontuais dentro da nossa área. Tem muita coisa legal. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só um segundo. Então, ó, você pode entrar no YouTube, procurar Senai Play, vai ter o canal aqui, ó, canal do Senai Play. Você entra, como que eu pesquiso e aconselho vocês também, para ficar mais fácil, playlists. Então, tem vários assuntos aqui, ó, sobre, pegar aqui administração, orçamento, um outro aqui, ó, sobre mecatrônica, energia elétrica, eletroeletrônica, metrologia, e aqui o nosso, né? Que é curso de mecânica. Então entra aqui, ó, na ver playlist completa, porque é mais fácil. Você vai ver vários vídeos, ó. Tem documentação técnica industrial, profissional expert em Excel, tive propriedades metais ferrosos, números decimais, como usar PowerPoint, qual a função das roscas. Vamos ver esse aqui, ó. Qual a função das roscas? A má alimentação desequilibrou a flora Só intestinal? confirma para mim, Enterogermina João pra e todo Cláudio, se mundo. vocês estão ouvindo o áudio aí. Vocês estão recebendo o áudio? Hoje nós aprenderemos. João e Cláudio. Tô ouvindo aqui. O áudio do vídeo? Sim. Tá, beleza, vou soltar aqui, ó. Sobre como realizar de forma apropriada a identificação de uma rosca em um parafuso. Este é um parafuso que não sabemos o tipo de rosca nem o passo. Para identificar o tipo de rosca, iremos utilizar um instrumento. O verificador de rosca tem diversos gabaritos, que apresentam o ângulo e o passo da rosca. Por comparação, podemos identificar qual a rosca do parafuso. Agora, veremos alguns procedimentos técnicos que irão te ajudar a medir o passo de uma rosca. Etapa 1. Escolher no pente de rosca qual lâmina se encaixa perfeitamente nos filetes da rosca. A lâmina que se encaixar vai indicar-lhe o passo da rosca ou o número de fios por polegada. Se for o passo, é uma rosca métrica. Se for fios por polegada, trata-se de rosca Whitworth. Etapa 2. Medir o diâmetro externo da rosca com paquímetro para obter a sua medida. Tendo encontrado a medida do diâmetro e a medida do passo ou o número de fios por polegada, você vai consultar a tabela para obter as demais informações da rosca. Etapa 3. Se você não tiver um pente de rosca, poderá, por exemplo, medir 10 filetes de rosca e dividir a medida encontrada por 10 para encontrar o passo da rosca. Isso se a rosca for do sistema métrico. Se ela for do sistema inglês, você deve verificar quantos filetes cabem em uma polegada. O resultado, portanto, será o número de fios por polegada. Com essas informações, você pode encontrar na tabela a que mais se aproxima. Vocês viram aí um dos vídeos, né? Tem muita coisa interessante, que eu estava dizendo para vocês. Ó, aqui embaixo, torno CNC. Mostrou aqui, ó, procedimentos iniciais do forno, conjunto 3D, correia em V, conjunto de engrenagem, torno CNC sobre torre dianteira e traseira. Então tem muita coisa interessante aqui
que vai servir para a gente aí no decorrer do curso. Então, peço que façam uso, né? Porque realmente vai ser muito Professor, interessante para vocês. Sim, Cláudio? naquele livro não tem aquele negócio da SAP, não. Não entendi. Não entendi, Cláudio. Peraí, deixa eu baixar. Eu entendi você falando alguma coisa que não tem na SAP, não. Lá no livro não tem aqueles trem do SAP, não. SAP. Tem o conceito, né? Para você não vai ter as respostas todas, mas tem a base, o conceito para você trabalhar sobre os processos, entendeu? Lá tinha a resposta de uma, que foi a que eu li e que a gente viu junto, né? Então, uma tinha resposta, as outras, eu não sei se tem tudo lá, não. Lá você vai ter como fala, o embasamento para conseguir responder a SAP. Mas não, para que o livro, então? Ué, você não respondeu a primeira sobre punção no livro, mas você quer todas as respostas, aí vai ficar fácil demais, Cláudia. Só abrir o livro, pegar as respostas lá e transcrever. Então você tem que ir estudar, tem que buscar em várias ferramentas, mas depois, se você quiser ficar no final, a gente abre e lê o livro inteiro, ponta a ponta lá, e identifica os passos, né? O livro tá aí para te ajudar. Beleza. É que aí vai ficar difícil. Você me fala uma pergunta dessa, para que o livro? Rapaz, o livro tá aí é para caminhar vocês, Não, indicar a porque direção, entendeu? o livro é para nós ler, né? Exato. E da leitura tirar as respostas e pôr lá no SAP. Eu penso assim, né? Quase isso. Na leitura você vai ter o embasamento junto com a prática, aí você vai ter a resposta das SAPs. Tranquilo, pode continuar. E muitas vezes nem vai estar tudo lá, né? Que a SAP também é para ter como falam, uma dificuldade. Porque senão aí, tipo, fica muito fácil, né? Tem que ter uma certa dificuldade ali para você pensar, raciocinar, assimilar, fazer Testar o entender o consumo. conhecimento, testar o Exatamente. conhecimento básico de cada um. Exatamente, exatamente isso. Então tem que ter um desafio, né? Até porque quando você chegar na indústria lá vai ter muita coisa na literatura, mas você vai ter que usar a lógica, usar o raciocínio lógico, usar a sua inteligência, né? Para você encontrar a solução. Então tem hora que a SAP vai estar muito fácil, ou que eu dou o vacilo de entregar a SAP pronta, né? Que já aconteceu, isso é comum, mas tem hora que a SAP também vai estar um desafio um pouco melhor. E aí é a hora que a gente também demonstra, né? Vai ser é a vida, né? Tem o alto, tem o baixo, vai ter um nível mais simples para você, vai ter outro que vai estar mais difícil, e assim vai. Beleza? Beleza. Ué, isso é mal demais. Oi? É. Então, bora. Hoje vamos falar sobre os processos convencionais. Uma coisa que a gente falou bastante nos processos e que é muito importante. Isso aqui, o pessoal trabalha em outras áreas, né? Nas diferentes UCs. No curso aqui está dentro dos processos de fabricação, né? Não só convencional no torno CNC, que vai ser a próxima UC também utiliza-se isso aqui. Então, são padrões, né, que a gente tem que trabalhar e os conceitos aqui de acabamento. Por quê? Hoje em dia a qualidade é muito importante no processo de produção. Sem qualidade, seu produto não vai para frente. A verdade é essa, o mercado expurga. Então, muitas vezes você fala, quero fazer um preço melhor. Mas se a qualidade for muito baixa, o produto não vinga mesmo que você venda mais barato. Porque, querendo ou não, a sociedade pede em si algo bom, né? Algo que tenha pelo menos a qualidade de nível aceitável, né? Então, você tem que chegar nesse nível aceitável para o seu produto ser bem aceito aí, bem comercializado, ou se for na indústria, né? Para que ele tenha a utilidade qual ele foi feito. Então, o termo acabamento superficial é uma referência ao nível de rugosidade que a peça, né, que a superfície de uma peça possui ou necessita ter. Quer ver E a aí, peça que você começou a fazer de alumínio? O acabamento? no final, a gente vê ela, pode ser? Beleza. Pode ser. Fechado, combinado. Então, a rugosidade da superfície. Quem lembra lá dos fundamentos, a gente começou a falar, não falou muito sobre isso, mas a gente falou sobre vários conceitos.
E aqui, né, como é a ideia do curso, você pega os fundamentos, depois já vai aplicando até o fim. Então aqui chegou a hora de aplicar, né, que a gente viu nas UCs anteriores. Então, ó, por mais perfeito que possa parecer o acabamento de uma peça, sempre existirão deformações, muitas vezes possíveis de serem vistas apenas com o microscópio. Aí já é um nível melhor, né? Quando você já não tem no tato e na visão a questão da rugosidade da peça, só no microscópio já mostra que o nível, né, de deformação dele é bem pequeno. Então, essas deformações são chamadas de rugosidade superficial e podem ser medidas em microns, né? Microns é o metro dividido por 10, né? Mais 6 zeros, né? Então, seria por 1 milhão, é o microns. Então, é 1 metro dividido por é 1 dividido por 1 milhão metro, né? Unidade de medida que equivale a milésima parte do milímetro. Então, você pegar em milímetro e dividir por 1000, né? Um exemplo, 2,5 microns, né? É a rugosidade ali, ó, RA. Então, a gente sempre que vê esse Uzinho, né? Lembra um U, mas é um Mi, né? Então, 2,5 microns. Essa unidade é muito comum na hora de trabalhar com rugosidade. Então, sendo assim, quanto maiores as deformações existentes na superfície, maior a rugosidade superficial. Então, aqui é a representação ampliada de superfícies metálicas. Tá aqui, ó, como se estivesse no microscópio. Tá vendo esses dentes? No olho nu é praticamente imperceptível. Você só vê isso aqui, né, quando você utiliza um microscópio. Então, a determinação da qualidade do acabamento superficial, na sua grande maioria, se faz necessária nas superfícies que fazem contato com outras peças, gerando atrito. Com isso, quanto menor a rugosidade entre as partes, melhor o deslizamento e rolamento sem causar desgastes excessivos das peças. Nesse contexto, são empregadas nos desenhos técnicos certas simbologias que indicam o acabamento superficial solicitado. Então, quando vocês pegarem lá para fazer a fabricação de uma peça, né, você vai ter a simbologia indicando aqui qual é o nível de acabamento solicitado. Então, ó, o símbolo básico, a superfície pode ou não ser trabalhada, esse check, né, um V. Quando tem esse recorte aqui, ó, é requerida a remoção de material por usinagem. E quando tem esse círculo aqui no meio, é proibida a remoção de material, ou seja, a superfície deve permanecer como obtida na etapa anterior da fabricação. Então, o que que muda? Ou começava de baixo para cima. Nessa de baixo aqui, quando você não pode remover o material, muito provavelmente seu material já está no nível de tolerância com relação à dimensão muito apertado, muito justo. Então, se você for ficar tentando ali fazer uma remoção de material, né, desbaste, algo nesse sentido, não pode ser feito porque, se, por exemplo, você quer uma peça com 25 milímetros, quando você faz isso aqui, né? Se você fizer um desbaixo, aí já sai de 25, vai para 24,5 milímetros. Perdeu a dimensão, né? A precisão dimensional, sua peça não presta mais, pode jogar fora. Então, muito provavelmente você vai encontrar isso aqui, ó, proibida a remoção de material. O de cima, que tem um corte assim, é um check, né? Um V com uma barrinha no meio, ele diz que requer a remoção de material por usinagem. Então, aqui você pode fazer um desbaste, né, com torno, com a fresa, dependendo do tipo de peça que você tem, para fazer o acabamento da mesma. Então, aqui você ainda tem, né, material, tem dimensão ainda, tolerância para poder desbastar. E o primeiro é a indicação básica dos símbolos, né, de acabamento superficial. E aqui já um aplicado, né? Então, ó, na posição A, vai ter o valor da rugosidade superficial, a superior e a inferior. Então, A1, A2, valor da rugosidade superficial. No B, que vai estar lá em cima, quando lembra da raiz quadrada, parece muito, ó, o símbolo da raiz quadrada. Então, lá em cima, né, no B, é o processo de fabricação, vai estar descrito ali. O C vai estar o comprimento de amostragem junto com o parâmetro da rugosidade. O D, né, que é a orientação das estrias. E o E, a espessura do material sobre metal. Então, essa é a definição, né, simbologia para o acabamento superficial. Então, a forma de declarar o valor da rugosidade solicitada em uma superfície é através de indicação da classe de rugosidade, apresentada de N1 a N12. Então, muitas vezes você não vai ter o valor, você vai ter a classe representada.
Se a rugosidade, né, de uma superfície pode variar de 3,2 a 6,3, podemos, onde que está? 3,2 a 6,3. Então, entre N8 e N9. Então, podemos identificar que as classes de rugosidade são N8 e N9. E, deste modo, indicar na simbologia essas classes conforme a tabela. Importante também é indicar a orientação das estrias que são formadas através do processo de usinagem. A ferramenta em contato com a superfície da peça cria essas marcas. Sendo assim, a depender do processo de fabricação, essas estrias são obtidas com forma e orientação diferentes. Utilizando o quadro seguinte, podemos identificar qual o símbolo correspondente ao tipo de estrias. Acho que o zoom não ficou legal, né? Então, a primeira ali, ó, estria R, né? Aproximadamente radiais em direção ao ponto médio da superfície. Realmente não ficou legal, devia ter colocado. Devia não. Tá aqui do lado. Pronto. Já maior, né? Aproximadamente radiais em relação ao ponto médio da superfície. O R de radial para lembrar. O C, né? Centralizadas e circulares em relação ao ponto médio. O M, né? Múltiplas direções. Então aqui é sem muita lógica. O X, né? Cruzadas em direção oblíqua ao plano de projeção. Então, quando você olhar as estrelas, vai estar no formato de X. O formato do T invertido, né? Perpendicular. É a simbologia do perpendicular quando a gente viu lá em Fundamentos, né? Quando vimos planeios, a circularidade, cilindricidade. Perpendicularidade era esse símbolo aqui, ó. Então, são perpendiculares ao plano de projeção, onde o símbolo foi aplicado. E temos o sinal de igual, né? Então, estrias, paralelismo, na verdade, né? Parecem igual, mas é um traço maior. Então, é paralelismo. Então, estrias paralelas ao plano de projeção, a qual o símbolo é aplicado. Então, o símbolo que vai indicar. Ah, quer dizer que se eu vejo um paralelismo, elas vão estar sempre na horizontal? Depende. Então, se você colocar a sua simbologia numa lateral, em vez de ser, por exemplo, na parte superior do desenho, numa lateral, então tem que estar paralela aonde o símbolo está aplicado. Então, o símbolo que manda para saber paralela a quem, né? Então, sempre tem que ter uma referência para a gente trabalhar. Exemplo aqui, ó. Lembra? O M. O que era o M que a gente acabou de ver? Múltiplas, né? Então, estrias múltiplas. O 2, o N8, N9 é o nível, né, de rugosidade. O 2, ó, espessura do material sobre metal. O tipo, né, de processo fresado. E 2,5 é o parâmetro, é o comprimento de amostragem. Então, comprimento de amostragem 2,5. O tipo de processo foi fresado. Estrias, né, múltiplas direções. Nível de rugosidade entre N8 e N9, que a gente acabou de ver 6,3 e 3,2 microns, e o comprimento da amostragem 2,5, né? E a espessura do material sobre metal é de 2. Então, sempre vai usar milímetros também nessas projeções, certo? Com relação ao acabamento. E outra questão importante, tão quanto é a tolerância, que a gente estava falando. Vocês viram lá a simbologia da rugosidade, do acabamento superficial, onde não podia usar nenhum processo e remover esse material. Então, por que que não podia, né? Que a gente começou a falar em relação à tolerância dimensional. Então, quando você vai fabricar, um exemplo, vocês estão lá fabricando as peças nos momentos presenciais, né? Os sábados. Vocês sabem que tem uma dimensão a ser seguida. Exemplo, estou lá no meu eixo, né? Que eu vi semana passada com o Cláudio. Meu eixo, uma parte dele eu tenho um diâmetro de 20, né? Eu começo a fabricar, não está ficando legal, preciso melhorar, né? O nível de acabamento, preciso melhorar porque ele está meio ovalizado, preciso melhorar porque ficou como fala, ficou ruim, né? A rugosidade dele. Então, eu vou fazer um desbaste de novo, mínimo, mas vou remover o material. Aí eu chego, um exemplo aqui, esse eixo, ó, 25, vamos pegar a ponta, né, na ponta dele aqui, ó, 20 mais ou menos 1 milímetro, né? Então ele é 20,1 ou 19,9.
Estou fazendo lá, a minha peça já está com 20,1 e não está legal. Quero fazer desbaixo. Posso? Muitas vezes o passo não, a linha de desbaixo que você vai fazer, você não consegue ficar dentro daquela precisão. Depende muito da sua ferramenta de corte, o ângulo, né, de trabalho dela. E aí pode ser que a cada passo você retire 0,4 milímetros. Vamos colocar 0,3 só para sair fora. Se você ter mais um passo, né, o 20,1 vai virar 19,8. Já está fora da dimensão. E quando você for utilizar a peça, ela não tem serventia porque está fora. Então, para isso que existe uma tolerância. A gente precisa ficar em 20 sempre? Não. Você pode fazer 20,1 ou 19,9. Você tem um range ali de 0,2, né? 0,2 milímetros. Para justamente conseguir, né, atender a especificação sem precisar de máquinas com nível muito complexo. Ainda mais quando a gente faz manual, né? Que diminui um pouco mais a precisão. Caso fosse um CNC, aí sim já é mais fácil a gente manter. E lembrando o seguinte, né? A gente ainda tem outro erro, mesmo que a gente programe, seja um CNC muito bem calibrado, ele também tem o seu erro dimensional. Então vamos dizer que o erro dele seja 0,1. Então você programa 20, pode ser que ele te entregue com 20,1. Então tem isso também. Por isso existem as tolerâncias, justamente para dizer, ó, não precisa ser tão perfeito assim. Pode ter um nível de um pouco a mais ou um pouco a menos que vai funcionar também, né? Então, a dimensão nominal expressa no desenho técnico de uma peça consiste no tamanho previsto no desenho antes de sua fabricação. Como podemos observar na figura a seguir, dizem-se que os valores destacados são considerados como sendo as dimensões nominais da peça, ou seja, né, o técnico deve fabricá-la tomando esses valores como referência. Vou dar um exemplo, o eixo, a parte com maior diâmetro do eixo aí, que está 29, né? Mais ou menos 0,1. Quais são as medidas que eu posso ter máxima e mínima? Quem consegue me dizer? Cláudio, Wilton, João. Tá bem embaçado, aí não tá dando pra ver direito, tá? Tá não, João, mas eu vou cantar para você, ó. Diâmetro é 29 com mais ou menos 0,1. Qual que é a máxima e a mínima que eu posso ter? É 29,01 e 28,99. É, mas nesse caso que você foi bem, mas é só 0,1. Ah, tá. Não chega a ser nenhum, então. Então é 29,001. Ah, não, aí você não tem nenhum zero depois da vírgula, então você pode ser 29,1 direto, Ah, tá. que é só 0,1, né? 0,1. Então você só tem um 1 depois da vírgula. Então você pode ter 29,1 ou 28,9. 28,9, diretão. Agora, se for 0,01, a primeira resposta que você me deu estava certa, que é 29,01 ou 28,99. E assim vai. Te dar um exemplo, então. Se fosse 29 mais ou menos 1, quanto que podia ser a maior e a menor? 29,1. Você Não, é falou qual número? 29 o diâmetro e a tolerância é mais ou menos 1. Ah, tá. Então é 29,1 e 28,9. Não, agora é mais ou menos 1 direto, não tem 0,1 não, é 1 direto. Você pode ter mais 1 ou menos 1. Se fosse Ah, 29, 30 e 28. exatamente. Isso aí, então é basicamente aplicar realmente o valor dentro do outro, né? Se tiver com dúvida ainda, pega uma calculadora aí, digita 29. O João respondeu muito bem, grata aí, João, pela participação. Você pode pegar uma calculadora agora, né? 29 menos 0,1, que é o exemplo que está ali. Então deu 28,9. 29 mais 0,1. Então, sempre que você tiver dúvida, você pode pegar a calculadora. Então, a gente não é obrigado a saber de cabeça. É lógico que se você souber de cabeça, você resolve mais rápido, né? E muitas vezes pode estar sem uma calculadora por perto. Ainda mais na indústria, que você não entra com um celular, muito menos achar uma calculadora, né? Então, a gente vai treinando. Mas, de qualquer forma, se que está agora, que está em casa, né, aprendendo sobre o assunto, pode usar uma calculadora direto e aplicar. O primeiro valor é o diâmetro e o segundo, né, depois do mais ou menos, é o valor da tolerância.
Então, ele vai dizer o máximo e o mínimo que pode ter de medida. Essa tolerância aqui está apertada, né? Tem tolerâncias que são maiores, tem tolerâncias que são menores ainda, né? Que o nível de precisão é muito ajustado. Que aí depende também dos elementos que entram, né, no conjunto, rolamento, mancal, assim vai, né? E tantos outros aí. Outro conceito importante, né, dentro aqui dos nossos processos de fabricação é o afastamento. Então, os desvios que mencionamos anteriormente, né, na tolerância, são aceitáveis desde que permitam o correto funcionamento da peça. Estes desvios são chamados de afastamentos e devem ser indicados juntamente com o valor nominal da peça e podem se apresentar com valores positivos ou negativos em relação à dimensão nominal. Certo? Então, ali, ó, a primeira medida lá em cima, nesse bloco base aí, então era 70 mais, ó, pode ser que a tolerância também venha apresentar de modo diferente, ó, 70 mais 0,01 ou menos 0,02. Então, esse é o nível que a gente pode ter, né, como fala, nessa medida, ó. Então, os desvios são chamados de afastamento e devem ser indicados juntamente com o Ele valor pode nominal da ser, peça. Oi, Cláudio. ele pode ser para mais ou para menos, né, professor? Exato. É, tem hora que só pode para mais, tem hora que só pode para menos também. Nem Aham. sempre vai ser mais ou menos. Porque aí o valor nominal já é, por exemplo, se for só 70 menos 0,02. Então a medida máxima é o 70 e a medida mínima seria 69,98. Entendido. E assim vai. Mas esse conceito é muito importante que nos projetos vocês vão encontrar toda hora, né? Então pode ser mais ou pode ser menos. Dimensão efetiva. Então, é a medida obtida na peça após a fabricação, a qual será considerada adequada para ser utilizada quando as dimensões estiverem dentro do limite de tolerância. No caso do comprimento mostrado na peça, né, que é de 80 milímetros, é a dimensão nominal e os afastamentos são, respectivamente, mais ou menos 0,25. Então, temos como dimensões efetivas toleráveis 80,25 ou 79,75. Então, não tem só isso, né? Pode ver que nesse desenho aqui tem mais coisa envolvendo tolerância. Olha aqui, ó. A tolerância ali do 16 é menos 20 e menos 41. Então, a medida maior dele, sabe qual que é? 15,8 é a tolerância máxima e a mínima é 15,59. Viu que diferente? Oi, Duas negativas aqui no 16? Sim, Hilton. eu não entendi. No caso aí, quando eu tenho que deixar menos, vai estar na especificação lá pedindo para deixar menos? Não, na verdade é para tipo um range que você pode deixar sua peça. Um exemplo aqui, ó. Entendi. Vou usar de exemplo esse do 80, que é a medida aqui embaixo, que é o comprimento do eixo. Está mais ou menos 0,25, certo? Certo. Igual vocês estão fazendo lá no torno, né? Acho que agora foi para fresa. Imagina você está fazendo a peça. Vamos usar o torno, né? Que é um eixo, vamos lembrar do torno. Você está fazendo lá, o comprimento do seu eixo está dando. Não está dando 80, está dando 70,8, 79,8. Aí você fala, pô, como que eu vou Entendi. adicionar? Como que eu vou adicionar metal nesse eixo aqui? Não tem como. Então, o que que acontece? Tem esse range, a gente chama de range é o intervalo. Então, tem esse intervalo que é aceitável. Se eu montar na minha peça, cabe tanto 79,75 quanto 80,25, né, na minha máquina, e eu não tenho problema nenhum no funcionamento. Então, em vez de eu te dar a medida, você tem que chegar no 80 e você ficar lá com processo produtivo, ou processo de fabricação gigante, fazendo, nível complexo muito alto, ele te dá um range. Então, você tem um intervalinho um pouco maior, entendeu? Você não precisa cravar no Entendi. 80. Você pode deixar com 80,2, 80,1, 79,9, 79,8, 79,83. Então é isso que ele representa. E aqui eu vou mostrar um diferente para vocês. Está vendo o 16 aí, que é o diâmetro maior do eixo? Certo. Ele está com menos 0,2 e menos 0,41. Se a gente fizer aqui, ó, sabe qual que é a medida máxima que esse eixo pode ter? É 16 Certo. menos 0,2. Vai ser 15,8. Então, se o seu eixo tiver 16, não tá legal.
Ele tem que ter no máximo 15,8 e no mínimo 15,59. Então, o 16 não é a medida ok para esse diâmetro do eixo. Como ele tem na tolerância os afastamentos, né? Dois afastamentos negativos, então, em vez do cara projetar 15,7 aqui, né? Escrever no diâmetro da peça, ele coloca 16 e a medida máxima menos 0,2, a medida mínima menos 0,41. Então, se o meu eixo tiver com 15, como o range é, o range não, o intervalo, é entre 15,59 e 15,8, ou 15,80 para facilitar. Então, tem que estar entre 15,59 e 15,80. Se a minha peça tem 16, está fora da tolerância, não serve. Se ela tem 15,7, está dentro. 15,9, está fora. Então, é justamente isso. E o outro aqui, exemplo, também é o diâmetro menor. Está vendo que está representado 12, né, de diâmetro, mais 0,23 e a outra tolerância mais 0,12. Então, indica que o quê? O meu eixo tem que ter medida máxima, o diâmetro máximo, 12,23 e o diâmetro mínimo 12,12. Se ele for só 12, tá fora, não serve. Então ele precisa ser 12,15, 12,17, 12,20, 12,22, tem que estar dentro desse range. Então Entendi. sempre leve em consideração esses valores aqui de afastamento, porque eles que dão guia. Se a gente olhar só o 12 aqui, a gente viu que não serve, né? Precisa ser 12, alguma Professor, coisa para servir. Sim, Cláudio? então pode ser 12,7, Nesse 8. caso aqui, não. Ah, não, né? É Não, porque tem que. mais 12, mais 23 e mais 12. Ah, não, então tem que ser de 23 a 12, então, né? Isso, tem que ser 12,23 até 12,12. Então pode ser 12,13, 14. Exatamente. Excelente, Cláudio. É isso aí mesmo. Entendi. E aí Obrigado. tem que ficar dentro desse range. Se ficou fora, está fora da tolerância. E o que que a gente faz com peça fora da tolerância? Se tiver para cima, a gente tem como desbastar, né? Se tiver para baixo, adicionar metal para ele ficar de forma uniforme. Eu creio que não vai ser muito simples, não, um processo produtivo aí. E aí, se ele está abaixo, a verdade é que é descartado, né? Então, descarta-se a peça e pega outro bloco base, outro blankzinho, né? Para trabalhar com ele. Você perde tudo que você fez. Imagina que você já fez todo esse, como fala, ou já fez o diâmetro menor, tá trabalhando em diâmetro maior. E aí você vai, já fez o filete aqui, você vai lá e perde, né? A sua peça, imagina. Tristeza que é. Por isso que é bom sempre estar medindo, né? Exatamente, com instrumento bem calibrado também, como a gente viu lá em fundamentos. Se o equipamento, se o seu instrumento não está legal, não está medindo bem, você está trabalhando às cegas, né? Como se acelerar um carro, vou passar no radar a 50. Aí você olha no seu velocímetro lá, tá marcando 45. Fala, tô legal, né? Tô abaixo da velocidade. Aí você vai ver seu velocímetro tá estragado, você tá 80 por hora. Passou, tomou a multa, meu amigo. E aqui é da mesma forma, tem que estar calibrado para que você tenha segurança, né, e confiança no seu processo. Aqui o exemplo, ó. Então, a tolerância é o resultado da variação entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Para calcular este limite, basta subtrair, né, os dois valores. Pega o maior menos o menor, com isso você tem a tolerância dimensional. Então, nesse caso aqui, né, ele tinha as medidas máximas 40,28 e mínima 40,15. Um menos o outro, né, deu 0,13. Então, o nível de tolerância para essa peça que apresenta essas medidas aqui é de 0,13 milímetros, que é o máximo que a gente pode ter. Temos a tolerância geométrica também, que a gente trabalhou, creio que todo mundo lembre pelo menos os principais, né? Vamos lembrar aqui, ó. Então, um desenho técnico, isso aqui vai ser muito importante no processo de fabricação também, né? Então, são conceitos que a gente viu que não tem como fugir. Na hora que vocês pegarem o projeto para fazer, vai ter essa simbologia e tem que saber. Se não souber, busque aqui na literatura enquanto está fazendo o curso, né? Está aprendendo, mas no dia a dia, quando chegar para valer, o pessoal vai cobrar, né? E os principais a gente tem que saber porque eles vão surgir em praticamente quase todos os nossos processos de fabricação.
Então, o desenho técnico é representado da forma mais correta possível. Entretanto, quando passamos pelos processos de fabricação, além dos desvios dimensionais, pode haver algum desvio geométrico. Contudo, para minimizar os erros, podemos sinalizar o desenho com símbolos que indiquem os desvios aceitáveis. Da mesma forma que a gente viu os afastamentos, né, e o nível de tolerância, aqui também, só que lá era em relação às medidas, né? Aqui é em relação à geometria da peça. Um exemplo, você está lá com um eixo. Todo mundo já viu um eixo trabalhando, ele tem a rotação dele e quando ele está desbalanceado, vai danificando as outras peças, né? Vocês, onde vocês trabalham, isso aí é um terror também, eixo desbalanceado. O Wilton ia falar? Não, não, não. Tiveram problema aí com eixo desbalanceado na indústria de vocês, onde vocês trabalham? Um exemplo é roda, né? A roda, quando a gente compra lá, a gente faz o balanceamento, né? Na, nas lojas de manutenção, né? Nas oficinas mecânicas. Então, ali é um exemplo seguinte, aí tem que estar dentro de uma tolerância para que ele fique com a cilindricidade, não. É a circularidade que vai ser o melhor, né? Uma circularidade dentro de uma tolerância para que mantenha, né, no caso do nosso aro, ele o mais circular possível. Se ele vai ficando diferente, você pode ter pontos de tensão, se a roda não fica legal, a rotação dela não fica uniforme, você pode ter demais problemas com isso. Imagina isso, nós estamos falando de um carro para facilitar. Imagina num eixo que está rodando com mancal, com rolamento, está fazendo a rotação, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, de um siroco, né? De um ventilador siroco. Você está aí utilizando para jogar fora resfriar um processo, né? Jogar para fora um ar quente, um exemplo, ou uma fuligem, né? Então, se ele fica desbalanceado, muito provavelmente ele vai atrapalhar no trabalho da sua peça. Vai rodar de forma desbalanceada, muitas vezes ela pode ter fugir um pouco do espaço que ela foi feita e tocar muitas vezes na carenagem dela. Tocou, meu amigo, o metal vai arrebentar o outro e vai ter danos, vai quebrar, sua máquina vai parar, você vai ter que comprar sobressalente para instalar de novo. Então, por isso tem essas tolerâncias geométricas, para saber até quanto pode estar fora da circularidade, até porque a circularidade perfeita já é muito difícil, muito complexo você ter, né? Depende do tipo de material e de trabalho que ele exerce. Então, por isso tem essas tolerâncias geométricas, estão elas aqui, ó. Então, quando passamos pelos processos de fabricação, além dos desvios dimensionais, pode haver alguns desvios geométricos. Contudo, para minimizar os erros, podemos sinalizar o desenho com símbolos que indiquem os desvios aceitáveis. Então, aqui, ó, a retitude, a planeza, qual que é o nível de planeza tem que ter a minha peça, circularidade que a gente estava usando, cilindricidade, tem o paralelismo, né? Tem que estar paralelo a essas faces aqui. Tem que estar perpendiculares ou com um grau de inclinação X. E assim vai, né? Então, a posição, concentricidade, coaxialidade, simetria e os batimentos circular e batimento total. Então, aqui é uma tolerância de forma, né? Indicam os desvios aceitáveis através de símbolos relativos à retitude, planeza, circularidade, perfil de linha qualquer, perfil de superfície qualquer e como são feitas essas anotações. Então aqui dentro, ó, você pode ver que é diferente. Vamos usar o A. Tá vendo o símbolozinho? Apesar que não sei se está num tamanho bom, mas é um símbolo de planeza que está ali dentro. Tem a linha de chamada aqui e tem, ó, a planeza, que é o primeiro símbolozinho ali, e está 0,05. Então, o que que indica aqui? Que na planeza, o nível ali pode estar mais ou menos 0,05. Então, aqui não está representado o sinal de mais ou menos, mas é mais ou menos. Então, ali dentro está o nível de tolerância. Então, qual que é a minha tolerância para a planeza? Ou no segundo ali, ó, se a gente pegar o símbolo, é a cilindricidade. Qual que é a minha tolerância para a cilindricidade? No terceiro aqui, ó, retitude, no C. Retitude tem que estar mais ou menos 4. Então, quando a tolerância vem, provavelmente você vai ter no desenho mesmo ou em outro a medida padrão. E aqui ele só representa a tolerância para vocês. Então, no D é a circularidade, no E é perfil de superfície qualquer,
E no F, perfil de linha qualquer. Então, tá aqui, ó. A, planeza, né? Quanto plana uma superfície deve ser? B, quanto cilíndrica uma superfície deve ser? No C, quanto reta, né, a superfície tem que ser? No D, quanto circular uma superfície deve ser? No E, quanto o contorno da superfície é incerto e quanto a linha de contorno da superfície não segue um padrão. Qual é o desvio que ela pode ter, né? Que é aceitável e que ela não perca a funcionalidade dela, que é principalmente isso. A gente tem que garantir que ela vai poder ser montada, aplicada e exercer o trabalho a qual ela foi projetada. Temos também a tolerância de orientação. Então, quando duas, né, ou mais peças são associadas, muitas vezes é necessário estabelecer uma relação entre posição que devem se manter uma em relação à outra. Então, para isso são determinadas as tolerâncias de orientação. Então, um está perpendicular, né? O elemento 1 está perpendicular à base ali, né? Pode ser um bloco base pelo recorte, e na B ela já tem um grau de inclinação no bloco base. Então tem uma tolerância também. Esse ângulo pode ser mais ou menos tanto. Exemplo, ó. Aqui tem que ser paralelas, né? A gente está vendo as polias aqui transmitindo no A. Deixa eu ver se está maior aqui, ó. No A está maior. Então paralelas tem que ser as nossas polias. Qual que é o nível de paralelismo entre elas? 0,02. O que isso quer dizer? Que eu não posso ter elas inclinado um desvio de uma para outra, elas têm que estar alinhadas, né? Que se tiver com um desvio de até 0,02, legal. Se for mais, você começa a tocar, né, na parede da polia, na onde não precisa, e a correia vai acabando com a polia, dependendo do material, ou a polia rasga a correia. O mais comum, né, hoje com a questão do alumínio, justamente para diminuir custo, diminuir peso. A polia arrebenta, ou a correia arrebenta a polia até que ela se rasgue, né? E aí, infelizmente, você te coloca outra. E se você não tem esse grau de paralelismo adequado, geralmente o pessoal alinha com laser, você vai viver com um problema ali, trocando polir, correr, polir, correr, um grau de indisponibilidade muito grande, sua máquina parando muito. Temos também no B ali, ó, perpendiculares. Então tem que ter um grau de perpendicularidade de 0,05, nível de tolerância. Então, se elas tiverem uma inclinação, vamos dizer, não está dentro desse 0,05 perpendicular, então está um pouco inclinado. Muitas vezes, quando você for acoplar ele em outro conjunto de peças, que muitas vezes um conjunto aqui acopla no outro para montar um sistema, ele não vai bater, ele vai ficar entrando, tocando numa das paredes, por exemplo, até que o desgaste venha, né? Vira um ponto de tensão ali, ou não entra ajustado, você já tem um pouco torto, né? Um exemplo é quando o pessoal monta, vou trazer no dia a dia um armário, e quando você vai fechar a porta dele ali, ele não está tão perpendicular, a parte de baixo fica encostada, a parte de cima fica um vão, né? Às vezes você quer guardar algo que não pode entrar nada, entra um inseto, ou entra muita umidade, então o grau de perpendicularidade também, a tolerância, né, na perpendicularidade também é muito importante. E o C, inclinação. Esse eu creio que seja um dos mais chatos para a gente medir, né, até pelo nível de instrumento e para fazer também de acordo com a precisão. Mas ele é importante para quê? Pode ser também para, um exemplo, armários, né, que tem os braços aí com um grau de inclinação, porque se você mudar a posição, ele não estiver dentro desse intervalo, na hora de montar, acoplar ele a outro conjunto, né, fechando seu sistema, não vai bater a posição. Muitas vezes tem que montar com outros dois conjuntos, né, que estão interligados por essa peça em si. Meu amigo, você vai montar, monta em um, não encaixa no outro, monta no outro, não encaixa em um. Pode saber que a tolerância não está sendo respeitada e, infelizmente, aí, dependendo da peça, se você só for montar, tem uma chance, ou se você tiver que fabricar inteiriça, é fazer outra mesmo, né? Se for para mais, aqui no grau de inclinação já muda, né? Geralmente você faz a furação. Igual o exemplo aqui, você fura a peça para colocar um elemento. Então, a tolerância de posição, né? Pode ser subdividida em tolerância de localização, que deve ser indicada, né, quando a localização de elementos seja determinante para o funcionamento da peça. Então, tem que estar no tanto, vamos dizer, tem que fazer um furo. Tem que estar 0,22 dessa face A e 0,3 da face B. Se não tiver nessa posição, o furo não monta na outra, né?
Então, infelizmente, tem que estar nessa localização precisa. Tolerância de concentricidade ou coaxialidade, né? Devem ocorrer quando duas figuras geométricas planas têm o mesmo centro ou dois sólidos de revolução possuem o mesmo eixo. E estes são condições determinantes para um bom funcionamento do conjunto. Então, não pode ter para estar um nível de tolerância, tem que estar plana dentro do mesmo centro. Se tiver fora uma da outra, você já tem um nível de vibração, vai ter depende do nível, um atrito, né? Depende de como tiver montado seu sistema e vai ser danificado. Temos tolerância de simetria também, que indica que deve existir a divisão exatamente igual entre duas partes de um objeto. Mas se você fizer um recorte, né? É o que o pessoal, por exemplo, pegar uma maçã, se eu recortar ela no meio, na hora que eu separar ela em duas, ela tem que ser duas partes iguais. Então é a tolerância de simetria que tem que ser respeitada. Exemplo aqui no ar, né? Tolerância de posição, olha lá, ó. O nosso furo tem um diâmetro de 12, ele tem uma tolerância de 0,06. Então ele tem que estar 50 dessa face aqui da esquerda e a 25 da face inferior. Se não tiver nessa posição, não monta. O B, cilindricidade, né? Ou coaxialidade. Então, o centro, a linha de centro dos dois tem que bater. Se não bater nesse diâmetro aqui, infelizmente, né? Você pode ter vibrações, um passar um nível de vibração para o outro e danificar a peça. E o C é simetria. Fiz um recorte aqui no meu eixo, né? As duas partes, quando eu recortar, tem que ser. Eu acho que eu vou recortar no meio, né? Não vou recortar no cantinho aqui, que não vai ser igual. Quando eu recortar ao meio, as duas partes têm que ser iguais. Não pode ser diferente, porque isso vai afetar também na distribuição de peso no meu eixo. E temos a tolerância de batimento, que é representada quando um elemento completa uma volta em torno de seu eixo de rotação, gerando pequenos desvios que, caso venham comprometer o funcionamento, a funcionalidade da peça, devem ser determinados os limites aceitáveis para esses desvios. As tolerâncias de batimento podem ser classificadas em dois tipos, axial e radial. Tolerância de batimento, né? Quanto pode variar aqui, ó, quando ela estiver girando. Então, axial, né? A face de referência A, que a gente está usando aqui, deve ser mantida ao eixo, paralela ao eixo, deve ser mantida paralela ao eixo, sendo de 0,1 a tolerância de batimento axial aceitável. Ela pode variar um pouquinho ali, tem um nívelzinho de fugir fora quando estiver em rotação, né? Quanto que ela pode variar? Então, geralmente quando você vê o eixo rotacionando, lógico, com segurança, né? Dependendo do nível da máquina, você consegue ver. Você vê que ele não fica sempre naquele espaço, né? Ele dá meio que uma variadinha. Então, esse nível de batimento aí é de 0,1 para que funcione bem. Se o batimento estiver maior, vai desbalancear, vai ter problema. E tem o batimento radial, que as faces de referência A e B, que estão representadas aí, são mantidas perpendicularmente ao eixo, sendo de 0,1 a tolerância de batimento radial, quando elas girarem, a variação delas, né, tem que ser no máximo 0,1 para manter ali dentro do equilíbrio, certo? Dentro desse assunto, considerações importantes aí nos processos de fabricação e que vocês já estão fabricando aí, né? O Claudio já me contou do torno e da fresa. Muito provavelmente nos seus projetos vão ter isso aí e tem que estar atento para que fabrique algo dentro, né, do que é necessário, dentro do que vai manter a funcionalidade do equipamento. Muito importante essa aula. Peço que leiam também, né, o nosso material para facilitar, né, o entendimento e guardar essa informação. Por hora, alguma dúvida? Cláudio, João, Wilton? Pra mim tá tudo ok, sem dúvida não. Wilton, Oi? alguma dúvida, meu rei, do assunto de hoje? Não, não. Tranquilo, Não? entendi. É porque, assim, até mesmo uma bicicleta da gente, assim, se você apertar o pé de vela dela ali demais, ficar bem justo, não vai funcionar legal, né? Tem que ter a mínima folga possível, né? Então, assim, tem que ter aquela... Porque senão vai ficar algo, como se diz, vai ficar algo ruim Flexível, né? É, isso. As tolerâncias
Pode falar, Ayrton, moto, perdão. a corrente de uma moto, se você apertar ela demais, ficar bem justa, vai ficar ruim para andar também. Então tem que ter uma mínima folga. Então, E assim, realmente é muito interessante essa parte aí que fica. É 1 milímetro? É um. tem hora que é 0,1 milímetro, né? Tem hora que é 0,01 milímetro. Para não ter aquele atrito e ficar travado, né? Exatamente. E tem outra questão também. Por exemplo, tem processos igual um rolamento num eixo. Muitas vezes ali tem um nível mínimo de atrito, mas existe. E com isso o atrito produz calor. Calor faz o nosso material dilatar, né? E assim como o frio faz ele se contrair. Então tem Verdade. isso também. A folga existe para que o processo, quando ocorrer a dilatação, é lógico que não vai ser uma temperatura muito alta, a sua peça possa continuar funcionando. Já pensou se ela dilatasse 0,1 milímetro e já travasse tudo? Então, as folgas Nossa, são importantes e são interessantes, né? Porque isso de fato como fala, é presente dentro da indústria para que tudo funcione bem. Se fosse tudo, tem que ser 18, tem que ser 16, tem que ser 15, sem tolerância, ia ser muito inflexível e até esses fenômenos, né, de atrito e tudo mais, já qualquer mínimo deslize no funcionamento da máquina, ela já iria parar. verdade. É muito interessante. Cada vez que tem essas aulas, nossa, é bom demais. Porque você vai abrindo a mente, né? Vai tendo conhecimento e isso vai enriquecendo, né, o vocabulário da gente, vai enriquecendo o conhecimento. Você vai entendendo, né, das coisas, porque hoje mesmo lá na empresa lá, a máquina lá estava parando e aí eu olhei e já imaginei lá, falei, deve ser o sensor que tá ruim. E aí realmente foi o sensorzinho lá, uma varetinha que tem lá, ele passa de botijão e ele tava parando, tava curta a vareta. Aí tiveram que aumentar. Então, assim, a partir do momento que você está lidando com ferramenta, com material, com vários tipos de coisas, você vai aprendendo mais, né, sobre aquilo. Exatamente, Hilton. E aqui, por isso que eu creio que o conjunto da teoria aqui com a prática é o que faz a diferença. Por quê? Vou te dar um exemplo. Igual você hoje, você resolveu um problema. Eu não sei o valor do seu ativo e nem sei o valor do produto acabado, né? Quanto, o que ele gera na sua empresa e tudo mais. Mas imagina o seguinte, a ideia aqui é vocês terem a teoria, para a teoria te embasar com o seu raciocínio lógico que você vai desenvolvendo no dia a dia e aqui também dentro das nossas web aulas, para você ser uma pessoa que traga soluções, né? Igual você trouxe hoje. E é isso que a indústria preza, né? Porque quem soluciona, quem resolve, né, os desvios que as máquinas acontecem igual é a nossa área aqui, é quem faz a diferença no mercado. Porque se não tiver ninguém que resolve, meu amigo, a máquina vai fazer o quê? Jogar fora e comprar uma nova? Não é assim que funciona, dependendo ainda mais do nível do ativo e qual é a produção, né? A produção aí dentro da sua indústria. Então, exatamente isso. A gente embasa teoricamente aqui, junto com o raciocínio lógico, que é pegar essa teoria, colocar dentro do HD, né? O pessoal fala de sinapses neurais, né? Criar essa sinapse neural com a lógica, né? Você vai desenvolvendo no dia a dia, com a experiência. Essas duas coisas aplicadas à prática, você resolve o problema e com isso, né, vai tendo um sucesso aí na carreira. Verdade. Muito importante. Não, e olha, Exatamente. não pode fazer um curso técnico, que aí o cara já olha para você e fala, ué, você deu técnico? Resolve aí agora. É o nível de cobrança muda. Aí. Muda mesmo. E assim, e aí que tá, né? Outra sacada é o seguinte, as pessoas vão testar a gente, né? Mas aí você levar resolvendo o que você conhece, porque ninguém vai conhecer tudo, né? Isso é impossível. E ter a humildade, né, de às vezes conversar com um colega, às vezes tem um colega seu que você manja mais de alguma máquina do que você no seu parque, né? O cara muitas vezes tem algo a acrescentar ali, e aí ele fica com vergonha, né? Pô, o cara é técnico, eu não sou, não vou nem abrir a boca. Mas tiver a humildade, saber conversar, ter uma comunicação efetiva com ele, muitas vezes também te dá resposta e você sai do problema com o seu e com o dele, né? Somam-se as duas cabeças e aí aumenta o nível de, como fala, de resolutividade, né? Nem sei se existe essa palavra. Verdade.
Show de bola. Cláudio, eu liberei a câmera aí pra você mostrar a peça pra nós, hein? Vamos ver. Quero ver você mostrar essa peça aí. Na semana passada eu vi o eixo. Aí você já posso instalar no meu carro, só falta o... Cadê? Deixa eu ver. É a polia. Ah, uma polia. Eu tava olhando de longe, parecia um disco de freio. É a polia. Aí o que acontece? A gente ainda vai fazer, né, aqui, ó. O canal dela, né? Não, entendeu? Vai ser para correr em V? É, em V. Show de bola. Você sabe que polia correr em V, a correia só toca nas bordas, né? Na lateral, não pode tocar no fundo. Aham. Vai ser essa aqui que nós vamos fazer. Show de bola. Essa aí tá bonita, hein? Tá com nível de acabamento bom também. Eu não sei se é só a luz que tá fazendo brilhar, Não. mas geralmente o material, quando faz esse tipo de processo, quando ele fica mais brilhante, aqui tá com nível de acabamento melhor. É como se fosse polir o carro, né? De alumínio. Uhum. Exatamente. O alumínio ele brilha mais quanto tá melhor polido. Então, o seu tá brilhando, quer dizer que tá com nível de acabamento legal. Não tô vendo muitos riscos, não. É, tá bonitão mesmo, hein? Dá o feedback lá pro Luciano, viu? Ele que é o cara lá que tá. É show de bola. O Luciano tá fera demais. Você já trabalhava com torno e fresa ou não? Não, ainda não. Ah, Se não, pai. se não fizer do jeito que ele quer, ninguém almoça lá. É assim mesmo que é bom, moço. No dia de aprender tem que ser assim mesmo, porque na hora que chegar no dia do vamos ver, meu amigo, ninguém vai alisar não, hein? Vai não. Trem é... Pode dar o feedback lá pro Luciano, que ele que aprova lá. Ficou bonitão, hein? Aí só falta o quê? Se essa polia tiver chaveta, né? Você vai ter que fazer o recorte da chaveta, o sulco da correia E aqui. e ou o parafuso, né? Se tiver um Tem prisioneiro. Mas é, polia assim, usa muito no dia a dia. Isso aí é igual farinha, dependendo da máquina que você tem. Porque que acontece? Muitas vezes, se lembra ali que a gente falou do alinhamento dela, se não tiverem perpendicular, nem foi perpendicularidade, é perpendicular, é isso. Caraca, me fugiu a palavra agora. Eu vou ter que colar aqui, pera aí. É perpendicularidade não, é... Vou pegar aqui. Paralelismo. Se elas não estiverem paralelas entre si, né, no nível de paralelismo, dentro ali, você pode fazer a sua correia, né, tocar muito na borda, tocar num ponto que não é o projetado, vai pegando ali na ponta dela, rasga a correia e come o alumínio também, que o alumínio, a resistência mecânica dele não é muito elevada, né? Não, na próxima aula eu vou trazer ela pronta. Que a gente vai fazer aqui, o canal, vai fazer aqui o gaveta e vai fazer o parafuso. Aqui. Tô vendo que ela já tá marcada aí, né? As posições, ó. Uhum. Tá. Aí o que acontece? Aí, na próxima aula eu vou mostrar ela pronta. Show de bola, tá bonitona mesmo, hein? Essa começando. Todo mundo tá no nível Wilton, o João tá no nível do Cláudio aí também? Não, tá melhor. Esse aí já é correto já. Eu sou mais fraco. Que é isso, moço? Que é isso? Tá top mesmo essa peça aí, hein? Depois você me vende essa polia que eu vou usar lá na empresa. Ô, Everton, Sim. o que o Claudio tá falando aí, cara, é verdade mesmo, viu? O Luciano, eu já tive uns 3 meses de curso com ele, anteriormente, não nesse curso agora, no outro. Uhum. Cara, aí ele é um cara, assim, ele é um cara muito dedicado, sabe? Ele ensina bem, claramente. Eu vou falar para você, o Senai tem que dar valor mais a esse professor, sabe? Porque Rapaz, ele é um cara muito dedicado. E, assim, ele quer que a gente faça as coisas com qualidade, precisão, né? Se não tiver do jeito que ele quer mesmo, realmente ele não libera ninguém mesmo. O Claudio tá certinho falando aí. rapaz, eu vou acabando a nossa web aqui, eu vou redigir um e-mail agora, mandando como faz esses elogios pro Luciano lá, transmitir para ele, né?
que realmente é difícil, né? Geralmente, o que que acontece? As pessoas mais cobram do que elogiam, né? E quando vem um elogio, eu vou transmitir para ele, pode ter certeza. Acabando a web aqui, eu vou redigir um e-mail transmitindo esses elogios de vocês para ele. Pois é, pode mandar, porque ele merece mesmo. Aí eu vou botar a coordenação dele em cópia para ficar ciente também. Eu vou falar bem que eu aproveitei. Naquele dia, colocou um outro pessoa para dar aula pra gente. Mas, assim, Everton, não foi assim um cara que ensina, tem a paciência de falar, igual nem você fala, entendeu? Tipo assim, às vezes as pessoas falam, não, o Everton, nós estamos com um professor bom. Na sexta-feira ele fala, explica, tem a paciência de falar. Tipo assim, eu quero... Assim, cara, você tá parabéns da forma que você está dando a sua aula aqui online. Pelo menos para mim, eu vou dizer, eu estou satisfeito. Da forma que você explica, que você... Entendeu? Então, eu não tenho reclamação da sua aula. E também não vou Luciano também. Tá? De paciência, vai lá me ensinar as ferramentas, entendeu? Então, assim, sua aula é isso. Mas, para mim, eu quero deixar assim, um feedback para você que tá lá. Fico feliz em estar sendo útil, Cláudio, com certeza, né? E até eu lembro que eu brinquei contigo na última aula, né? Vocês, a gente já estava num nível legal, teve a troca, né? Voltamos e eu quero ver essa turma cheia aqui, né? O pessoal sumiu. Tem que trazer todo mundo de volta aqui, mas fico feliz sim, em poder ajudar, né? Em transmitir. Minha comunicação está sendo efetiva aí para vocês, né? Fico feliz. E da mesma forma que vem, né? Esses elogios, o feedback também pode vir, tá, pessoal? Que tem hora a gente não vai estar. É igual começou, não começou que é alto e baixo? Então vai ter alto e baixo no nosso caminho, na nossa caminhada aí. E quando realmente não estiver entregando no nível que vocês desejam, pode dar o feedback também, que com certeza aí, né, vai ser bem-vindo e a gente vai trabalhar para melhorar. Mas de toda forma, agradeço. Obrigado, Cláudio. Fico feliz. Valeu, obrigado. O Claudio falou o que eu estava pensando aqui agora, ó. Realmente, Everton, sua aula é muito boa, cara. Assim, quando o professor é ruim, você não fala nada, né? A gente fica quieto, mas quando o professor é bom, a gente tem que falar mesmo, cara, porque são poucos, né, que são dedicados a querer ensinar, né, passar o que realmente está ali proposto. Então, temos que agradecer você pela dedicação aí. Nas duas últimas aulas, duas últimas web, eu não tive, porque eu acabei esquecendo, cara, tava na correria danada e acabei esquecendo. Aí hoje eu falei, hoje eu não esqueço. Agradeço, obrigado, fico feliz, obrigadão, hein? Rapaz, eu vou te fazer uma pergunta, Hilton, agora. Além como fala, do conteúdo, já que você está falando aí que tá correria, não sei se com o João, com o Cláudio também, onde vocês trabalham, mas vocês estão tendo muito problema na parte elétrica e afetando os demais equipamentos aí de vocês? Questão de fornecimento elétrico, queimação de disjuntor. Disjuntor nem tanto, é mais de relé. Tá tendo isso ou não? Não, pelo menos na empresa que eu trabalho, não. Lá mais é área pneumática, esses trem, né? Mas não, lá Não, né? tem alguma coisa assim, rapidão, o eletricista vai lá, arruma rapidão. Com o João, com o Cláudio também não? Onde eu trabalho também tá de boa, não tá acontecendo muito. Rapaz do céu, a gente trabalha atendendo aqui a cidade inteira, né, na empresa que eu desenvolvo atividade de manhã, e realmente a gente tem sofrido bastante. Tem visto em outras áreas também, né, em indústrias diferentes, prestação de serviço de itens, né, ativos diferentes, e realmente está tendo muito surto com relação ao fornecimento de energia elétrica. Aí você falou da correria, eu linkei, Hilton. Falei, será que está acontecendo com ele também? Não, lá a gente também não tem. Tá tendo não, né? Só alguns estão sendo agraciados aí com esse tipo de problema. Verdade. Nessa época do ano não tem jeito não, né? Chove muito, acaba acontecendo muito transtorno, né? Mas show de bola. Cláudio, vou aproveitar aqui o seguinte. Você tá fazendo a SAP, não tá? Tô. Pedir um favor seu. Separa as perguntas aí. Você falou do livro, que você não encontrou no livro,
Vou pedir para você fazer um esforcinho a mais, dar uma procurada aí em outras literaturas, né? Que você não conseguiu encontrar para a gente fazer uma dúvida semana que vem. Você consegue me mandar, por exemplo, a aula é na sexta. Você consegue mandar até na quarta da semana que vem lá no chat, para eu já preparar na sexta e a gente vir para tratar as dúvidas? Consigo. Você faz esse favor? Eu consigo. Eu já estava querendo enviar elas domingo ou segunda. Então, acabando aqui, se puder enviar, que eu já preparo. Eu já venho preparado sexta-feira que vem, porque querendo ou não, a gente sabe, né? Não sabe tudo, é lógico, a gente sabe um pouco das coisas, mas tem horas que as dúvidas apertam. Em vez de você chegar na sexta que vem e eu pedir um tempo para pesquisar e trazer para você, você já me adianta. Você já me envia e na sexta que vem eu já chego preparado. Pode ser? Então, até segunda eu te envio ela, porque eu já estou com elas aqui, quase toda respondida. Aí eu vou te enviar elas e aí, se estiver errado, você me dá o feedback. Fechado. E o Wilton e o João também, pode ficar à vontade, tá? Se vocês puderem me mandar antes, que aí eu já chego preparado na sexta e flui melhor. Tá, beleza. Eu tô com dúvida naquela primeira SAP lá. Ela é 2 atividades? A primeira SAP é só responder as questões norteadoras. Ah, tá, entendi. É 2 peças lá, no caso, né? São 10 perguntas. Isso, as perguntas são referentes aos 2 processos produtivos de fabricação. Entendi. Não, beleza. O que eu não estiver entendendo lá, eu pergunto você para a pessoa. Combinado, eu vou aguardar vocês fazerem isso, porque senão eu vou ficar na mão sexta-feira que vem, vocês vão me pegar de calça curta. Beleza. Combinado, então, João, Wilton, Cláudio, agradeço a presença dos senhores. Mantenham-se estudando pelo menos 1 hora por dia aí. Preparem esse material aí, fazendo o favor, né? Peço esse favor para vocês. E fiquem com Deus até a nossa próxima web. Valeu, cara. Essas Deus abençoe. aulas, elas valem nota, velho? Oi, Cláudio. Essas aulas valem nota, não, né? A aula não. Não, né? Tranquilo. A aula é para o nosso conhecimento, né? A gente, que não é só a SAP que vive o C, né? É o conhecimento e as habilidades que a gente vai desenvolvendo. Fechado? Essa aula é boa também. Igualzinho a presencial, ela é importante para esclarecer dúvidas. Rapaz, se eu conseguir ficar no nível do Luciano aí, eu vou ficar muito feliz. Então, combinado. É. Com Deus, hein? Até a próxima. Tchau. Falou. Tchau, tchau.